Olá, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar uma das, creio que 7, 8 ministrações, falando sobre os 5 ministérios, que são os 5 pilares da formação do corpo de Cristo, a igreja, que são ministério apostólico, ministério profético, pastoral, mestre ou professores e, por fim, evangelismo. É evidente que existem vários outros governos e ministérios relacionados ao Ministério da Intercessão, e Ministério do Louvor, Ministério de Administração Financeira, tudo isso são ministérios. Mas os 5 pilares que dão ênfase e que dão força a todos os demais dons e talentos dentro da obra são embasados nos 5 ministérios. E esses 5 ministérios são claramente explicados pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Então, antes de começarmos, irmãos, eu preciso fazer uma solicitação e peço que os irmãos em amor me acatem esse pedido, que é: curtam, se inscrevam no canal e compartilhem essa mensagem com mais irmãos e que também possam comentar, tirem as dúvidas ou se tem alguma sugestão ou crítica edificante que possam fazer durante a trajetória dessa primeira aula introdutiva, que os irmãos possam estar conosco participando, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube reconheça que essa mensagem tem, digamos assim, relevância para demais almas, para demais vidas, para demais pessoas. O intuito destas mensagens é fazer com que você, que está desse lado da tela, possa ser edificado no Espírito Santo de Deus através de um chamado ministerial que me foi confiado. E como eu recebi do Senhor gratuitamente, eu quero entregar a você gratuitamente. E se algo aqui for entregue a você que possa gerar vida e fruto no seu chamado ministerial, na sua formação cristã, louvado seja o nome do Senhor. Eu já ganhei, né, o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Fazer você depender de Cristo Jesus e não de líderes religiosos. É evidente que, enquanto somos novos na fé, nós vamos precisar sim de irmãos que nos ensinem na palavra. Isso é maravilhoso. Isso é ter comunhão, dar e receber, como está escrito. Bem mais aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. No início nós entramos como bebezinhos sedentos, né? E nós recebemos o leite espiritual dentro da luz da palavra de Deus. E através desse leite nós vamos crescendo, através da prática da palavra vamos desenvolvendo os nossos dons e talentos, e através de nossos perfis ministeriais nós vamos nos entronizando em certas funções no corpo de Cristo. Tem irmãos que têm um talento do louvor que é maravilhoso, e não tem o que questionar. Dá um violão, dá um teclado, dá um instrumento de música para o irmão e um microfone, e o irmão faz um louvor que toca o terceiro céu. Isso é maravilhoso, né? Tem outros irmãos que têm o dom profético, tem outros irmãos que têm o dom do ensino, tem outros irmãos que têm o dom da intercessão, são aqueles irmãos que 2, 3 da madrugada estão lá de joelho dobrado no chão, no secreto, intercedendo pela unidade do corpo de Cristo, clamando para que os anjos do Senhor estejam protegendo a igreja. Tudo isso são dons, talentos e ministérios. Mas tudo é feito com ordem e decência. Por isso que diz a Escritura, que aquele que quiser liderar sobre você, seja esse que sirva a todos. Então o intuito de sermos encarregados do ministério, seja ele apostólico, seja ele profético, seja ele pastoral, o intuito sempre será servir a igreja. Os irmãos entenderam até aqui? Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, estou com a Bíblia aberta aqui. Diz a Escritura assim: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Até aqui por enquanto. Irmãos, nós temos que entender que são 5 chamados ministeriais aqui. Nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser profetas, nem todos vão ser pastores, nem todos serão, né, mestres ou evangelistas. Cada um tem uma função no corpo. Ah, mas irmão Francis, eu não sei qual é o meu chamado. É por isso que nós estamos dando essa primeira aula introdutória, para você começar a se identificar pelo teu perfil. O perfil apostólico, meus irmãos, normalmente é aquele que semeia a igreja, onde a igreja ainda não foi semeada. Vocês têm o maior exemplo na Bíblia, é o próprio apóstolo Paulo. Quem edificou Paulo como apóstolo? Vamos falar um pouquinho da história de Paulo. Paulo treinou a Torá dentro dos ensinos de seu mestre Gamaliel, fariseu. Paulo foi formado fariseu muito cedo, acredita-se, eu posso estar equivocado, mas se não me falha a memória, em torno de 5 anos era o tempo que se levava para estudar o farisaísmo da época. E depois desses 5 anos, Paulo viu um homem chamado Estevão ser apedrejado
por ter blasfemado contra a lei de Moisés. Preste atenção. Essa é a visão que Saulo de Tarso tinha. E Saulo viu aquele homem morrendo e dizendo: Senhor, não impute sobre eles os seus pecados. Olha que doido isso. O cara estava sendo assassinado e ele estava pedindo a Deus, o mesmo Deus de Paulo, para que aquelas pessoas não sofressem pelo pecado de estarem assassinando um inocente. Paulo respirava ameaças e mortes, então ele pediu ao sumo sacerdote cartas para prender a seita dos nazarenos, que eram aqueles cristãos que diziam que um homem, filho de um carpinteiro, que foi morto como um inimigo de Roma, né, porque ele se declarava o rei dos judeus, e os judeus não tinham rei senão somente César, era isso que eles diziam, né? Esse homem tinha sido ressuscitado ao terceiro dia. Mas lembrem-se, amados, que o apóstolo Paulo, ele ouviu a versão dos soldados que receberam uma alta quantia de suborno para mentir que os discípulos de Jesus tinham ido lá enquanto os soldados dormiam, moveram a pedra e sequestraram o cadáver. Mas os soldados sabiam o que eles tinham visto. Eles aceitaram o suborno, eles realmente mentiram, mas os soldados viram que Jesus ressuscitou. Paulo não. Então, quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele foi envolto numa luz, onde nessa luz se dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Ali Paulo viu que aquilo que ele perseguia não era uma ilusão e não era uma mentira. Ali entendeu o que Estevão dizia enquanto estava sendo morto e assassinado: veja os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Ali Paulo entrou em choque e ficou 3 dias cego e nada comeu nem bebeu. E o mais incrível não é isso. O mais incrível é que o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, se revela através do sacerdote Ananias e diz: Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso que está num quarto ao lado ao seu, e eu preciso que você vá lá e ore por ele. E o que Ananias responde? Não, eu não, esse cara aí persegue cristão, ele mata crente, e eu não vou lá. Ananias não fez isso, irmãos. Ananias disse: Senhor, eu ouvi falar que esse homem ele persegue os nossos irmãos. E aí Jesus responde no Espírito: não te preocupa, Ananias. Vai e ora por ele, cura ele, porque ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, muito usado por mim, e ele vai compreender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Amém? Então, irmãos, desde que Paulo aceitou o seu chamado apostólico, que não veio pelas mãos do apóstolo Pedro, nem por Tiago, nem por João, foi o próprio Cristo que ungiu ele apóstolo. Estão entendendo? Quando Paulo entendeu isso, ele encontrou um homem chamado Barnabé. Mas não antes, ele tentou pregar o evangelho por conta própria e criou um discipulado próprio ali naquela região onde ele estava. E queriam matar ele. Então os seus discípulos, isso está escrito lá, se não me engano, em Atos 9, os seus discípulos, né, o colocaram no cesto e o desceram por uma torre e ele fugiu. Depois ele ficou 13 anos, basicamente, estudando a Torá, estudando as Escrituras, tentando associar Jesus de Nazaré com o Messias descrito na Torá. E através de todo esse conhecimento, de toda essa informação, onde ele ia compreendendo, e o Espírito Santo se dispensando a ele a cada vez mais, então ele finalmente foi chamado para a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. Isso está descrito, eu não vou lembrar de cabeça agora em qual passagem de Atos, mas acho que a partir do capítulo 13 de Atos, não lembro de cabeça agora. E ali eles começam a primeira viagem missionária. Mas lembrem-se, o apóstolo nunca anda sem um profeta do lado. Paulo nunca fez viagem sozinho. Se não era com Barnabé, era com João Marcos. Se não era com João Marcos, era com Timóteo. Se não era com Timóteo, era com Tito. Se não era com Tito, era com Lucas, o médico. Mas Paulo nunca fez viagem sozinho. Um apóstolo nunca anda sozinho. Vocês estão entendendo até aqui? Ao contrário de Ágabo, que tinha um chamado profético, e ele é só descrito 2 vezes no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro ele prediz grande fome sobre Jerusalém, sobre o povo ali da igreja da Judéia, né? Viria uma grande fome, e a profecia se cumpriu, e Paulo se responsabilizou em levar mantimentos dos gentios, né? Ajudas e ofertas dos gentios, para alimentar os irmãos cristãos em Jerusalém. E depois, lá no final do livro de Atos, esse mesmo profeta Ágabo aparece uma segunda vez, pega a cinta que estava na cintura do apóstolo Paulo, olha a ousadia desse homem,
se amarra em mãos e pés e diz: assim se sucederá com o dono desse cinto, se ele retornar a Jerusalém. Ou seja, é como se o Espírito Santo dissesse: Paulo, não quero tu em Jerusalém. Mas Paulo tinha um amor muito grande pelos seus compatriotas. E ele tinha a esperança de que ele conseguisse converter, nem que fosse alguns poucos judeus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando ele pisou em Jerusalém, já foi espancado quase até a morte. E se não fosse a guarda romana, ele teria sido morto ali mesmo, chacinado. E então, ele se defende, dá o seu testemunho. Mesmo assim, eles querem assassinar ele e ele apela finalmente a César, então vai pregar, já como prisioneiro em Roma. Aí começam as cartas onde Paulo as envia, né, já preso, como prisioneiro de Cristo. Até aqui, vocês entenderam? Isso é um breve resumo de um ministério apostólico e também trouxe um pequeno resumo do ministério profético. Ao contrário do apóstolo, o profeta normalmente tem uma vida muito solitária. Botem isso na cabeça. Os irmãos que aspiram acham muito bonito. Nossa, profeta do Senhor, Elias, Eliseu, que benção, Moisés. Irmãos, a vida do profeta não é fácil. É uma vida muito solitária. E normalmente é rejeitado até pelos irmãos que tu mais ama. Porque você não é compreendido. Porque o profeta ele tem que viver uma vida totalmente consagrada. A vida do profeta é uma vida solitária porque ele precisa tirar os ruídos dos seus ouvidos e estar com o seu espírito humano entronizado no Espírito Santo. Nós vamos falar mais disso nas aulas subsequentes. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Que a vida de profeta, ao contrário do apóstolo que está sempre acompanhado, normalmente ou eles andam de dois em dois ou eles andam sozinhos. Somente ele e o Espírito Santo. Nós temos Jeremias que tinha Baruque. Mas se você pesquisar a vida dos profetas menores, por exemplo, Oséias, Joel, Amós, Sofonias, etc., você não vê pessoas ao redor deles. Né? Isso é muito triste, porque a vida do profeta é muito solitária. O próprio Elias, quando ele viu que tinha dizimado com os profetas de Baal e Jezabel declarou que ele deveria ser morto, ele foi embora. Foi para o monte do Senhor. E já não tinha mais esperança. E o que o Senhor faz com ele? Elias, volta. Unge Eliseu no teu lugar, unge-o como rei no lugar de Acabe e vai fazer a obra, meu filho. Eu sou contigo. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Amém? Esse é um pequeno resumo, amém? Então, perfil pastoral. Esse é o mais conhecido hoje das igrejas, eu creio. O perfil pastoral é aquele irmão que ele é ungido, né? Como pastor ou presbítero, de uma igreja local, não importa a placa, nós não pregamos placa, eu quero deixar isso bem claro. Né? A placa é um CNPJ que você dá declaração a questões jurídicas, mas a igreja ela tem que ser de Jesus Cristo. Se a igreja não pertence a Jesus Cristo, ou se não é o Espírito Santo de Deus que guia a igreja, eu tenho uma notícia para dizer, essa igreja não é de Deus e sim de homens. Então, a placa não importa. Amém? É claro que tem questões culturais. Uma igreja é assim, outra igreja procede assim, uma guarda o domingo, outra guarda o sábado. Irmãos, eu não quero entrar nesse contexto. Aonde você foi plantado, frutifique bênção para a obra. Aonde você foi semeado como membro do corpo de Cristo, aí mesmo na sua igreja, seja bênção na obra. Porque pregar bonito não edifica reino. O que edifica reino é você viver o que você prega, o amor, a mansidão, a humildade. Então a vida de um pastor é isso. Amor, mansidão e humildade. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet onde várias pessoas estavam chamando as ovelhas e as ovelhas nem davam bola para essas pessoas. Mas quando chegou o pastor daquele rebanho e ele começou a chamar, todas as ovelhas ergueram a cabeça e começaram a segui-lo. Estão entendendo? Quem anda no Espírito acompanha quem também anda no Espírito. Quem anda na carne chama tudo de loucura. E só anda aonde é cômodo, aonde é bacana, aonde é legal, aonde é moda, aonde eu me sinto bem, mas aí vem uma pessoa e te confronta, ou te traz uma palavra de cruz, aí você, não, vou trocar de igreja, porque eu não gostei muito da forma como eu fui tratado. Cuidado. Cuidado. Quando Jesus começou a dizer que se não comerdes a carne, nem beberdes o sangue do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos, muitos disseram, dura esse discurso, quem o pode suportar? E abandonaram Jesus, ficando somente os 12 ali. E aí Jesus perguntou para os 12, vocês também querem se retirar? E os 12 disseram, Pedro, Senhor, para onde iremos, só tu tens as palavras de vida eterna?
nós temos abrido mão de tudo por crermos que tu és o ungido de Deus, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que tremendo. O que significa isso? Eles não tinham mais para onde ir. Eles depositaram toda a sua fé em Jesus. E eu pergunto hoje, meu irmão, minha irmã, você depositou toda a sua fé em Jesus? Ou basta algo acontecer que não vai de acordo com os teus conceitos racionais e pronto, acabou a obra de Deus na tua vida? Já se amargura, já se afasta, já não quer mais congregar, tu não sabe o que a irmã falou de mim pelas minhas costas, o que o pastor pensou a meu respeito, deu, está feito a divisão. Que corpo de Cristo é esse que não dá vida pelo rebanho? Que pastor é esse que não dá vida pelo rebanho? Ah, mas eu não vou atrás de filho pródigo. Mas quem é tu que define quem é filho pródigo e quem não é? Irmãos, uma coisa que o Espírito Santo estava me falando hoje mais cedo. Você como pastor, você não tem como obrigar ninguém a congregar na congregação onde você preside. Tudo certo. Agora, você como pastor, você tem a obrigação de saber por que irmão ou irmã se afastaram da congregação. Não importa o motivo que eles se afastaram, mas você tem que saber o porquê. E se foi por culpa sua, ou por culpa de algo que você fez ou disse, ou por causa de uma calúnia, de uma acusação, você tem o dever de dedicar a sua vida e tentar resgatar a ovelha perdida sim. Ah, mas o irmão já conhece muito da palavra. Não te diz respeito isso. Você não é juiz, você é servo. O maior servirá a todos. Então, repito, você não tem obrigação nenhuma de obrigar ninguém a congregar e ter comunhão contigo. Mas, se possível, quando depender de você, você tem sim o dever de saber por que o irmão se afastou e tentar buscar reconciliação. Amém? Então, esse é um pequeno, breve resumo sobre o ministério pastoral. O ministério de mestre ou professor, o nome já diz, é aquele que dá um estudo bíblico, é aquele que ensina, é aquele que destrincha a palavra, é aquele irmão que ele tem um perfil mais, não vou dizer melancólico, nem fleumático, mas ele tem um perfil mais passional. Ele é aquela pessoa que vai, ele bota o óculos, estou fazendo uma genealogia aqui, bota o óculos aqui, pega a Bíblia e começa 1, 2, 3, 4, 5 horas em cima da palavra, e ele pega de um único versículo uma história inteira e traz aquilo como uma reflexão profunda, e através dessa reflexão ele faz com que as pessoas elas tomem consciência de aonde elas estão alinhadas com o Espírito Santo e aonde elas estão em rebelião. Esse é o mestre. Ele destrincha a palavra, ele traz o estudo da palavra, ele faz com que a palavra se torne prazerosa de se estudar, de se meditar, de se ler no livro da lei de dia e de noite. Né? Paulo era assim. Paulo era apóstolo, pregador e mestre. Ele mesmo se auto-intitula apóstolo, pregador e mestre. Então ele era uma pessoa que destrinchava a palavra. Tanto que o conceito de corpo de Cristo veio por intermédio do ministério de Paulo. E não foi um ministério apostólico, e sim um ministério mestre, de professor. Olha quantas igrejas Paulo conseguiu edificar, não por ele ser algo, mas porque aprove a Cristo Jesus escolher ele para ser isso. Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Não é nós quem definimos, é o Senhor. Tem pessoas que entram ontem na igreja e amanhã já estão dando aula. E louvado seja o nome do Senhor. O filho pródigo se afastou, gastou com prostitutas, mas retornou, o pai botou a sandália no pé, o anel no dedo e fez o banquete. Eu não posso ser aquele filho ciumento que ficou bicudo porque o pai foi lá e imolou o novilho cevado e fez o banquete. Eu tinha que estar comemorando junto porque meu irmão foi salvo e resgatado. E hoje nós somos quem? Aquele que se alegra com o irmão que se afastou e retornou? Ou somos aquele fariseu ciumento, invejoso, que vê o irmão crescendo no evangelho, vê o irmão trabalhando na obra, vê o irmão sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e trazendo almas para dentro do corpo de Cristo, e a gente fica achado. Quantos de nós estão assim, engodados no ego da serpente e achando que é crente? Irmãos, o Senhor, Ele prova os nossos corações diariamente, cuidado, para que a gente não esteja se desviando da fé e entrando num caminho onde, ao invés de nós ajudarmos a edificar o corpo de Cristo, nós estamos sufocando o ministério de irmãos. O ministério de mestre é justamente para isso. Para quê? Para que a gente consiga fazer com que os irmãos novos na fé eles consigam crescer cada vez mais na palavra e em vida. Os irmãos estão entendendo? E por fim, para nós só finalizarmos essa aula introdutória,
O ministério evangelístico, como o próprio nome já diz, é aquele irmão que é cheio de alegria, que ele tem a boa nova do reino dentro do coração, ele faz o louvor, ele faz uma introdução, ele vai em qualquer ambiente onde ele se encontra e ele prega as boas novas do reino, ele vê uma pessoa angustiada, ele vem dar um abraço nela, é aquela pessoa que tem um temperamento mais sanguíneo muitas vezes e está sempre procurando trazer alegria no coração dos demais. Né? O evangelho é boa nova. O evangelista, ele prega as boas novas do reino. É aquela pessoa que ela contagia pelos frutos do Espírito. Normalmente uma pessoa que tem perfil evangelístico, ela é uma pessoa muito sincera, ela é muito transparente. Às vezes ela peca por falar demais. Eu sou assim. Eu tenho um perfil evangelístico muito forte. Creio que tem sido um dos mais predominantes hoje, nos 3 chamados ministeriais que o Senhor me confiou. Né? E os meus chamados ministeriais, eu não fico fazendo propaganda de mim mesmo, eu não me auto-intitulo nem profeta, nem pastor, nem evangelista, eu não faço isso, mas muitos me chamam de missionário Francis, glória a Deus por isso. Né? O missionário já é um perfil mais apostólico, mas quem tem que me reconhecer em algum perfil ministerial são os irmãos com quem eu tenho comunhão. Porque o ministério em si nada é se não tiver comunhão. Vocês estão entendendo? De nada adianta eu ter um perfil profético e ninguém me reconhecer como um profeta do Senhor. Não adianta eu ter um perfil apostólico ou pastoral e ninguém me reconhecer como um apóstolo ou um pastor de Cristo. A nossa autoridade ministerial, ela não se dá pela imposição, ela se dá pelo reconhecimento. Quando Jesus pregou na sua terra natal, né, poucos creram nele. Não é esse o filho do carpinteiro, não conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos. Né? E Jesus não fez muitos milagres ali. Por quê? Porque um profeta não tem honra, senão somente em sua própria casa. Então, irmãos, muitas vezes na congregação onde você foi evangelizado, as pessoas não vão reconhecer o teu chamado ministerial. Aceite isso. E não fique amargurado. Você vai fazer uma visita em uma outra congregação e as pessoas vão ver Cristo fluindo através de você, coisa que aqueles que deveriam ver dentro da igreja, que é a sua igreja materna, não estão vendo. Não se ire com isso, é natural. Porque o fariseu, ele sente inveja quando Cristo começa a se manifestar nos novos na fé. Tá tudo certo. Eu não vou me amargurar com os irmãos, também não vou ficar bajulando, mas também eu não vou me apartar. Por quê? Porque a minha luta não é contra pessoas, é contra o que habita na carne das pessoas. E cada um decide se quer ser guiado pelo Espírito Santo ou pela justiça própria. Por isso que Paulo dizia, decidi nada saber entre vocês, e senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, irmãos, procurai com zelos os melhores dons. Muitos dos que estão ouvindo esse vídeo já devem ter uma sensação interna de qual é o seu chamado ministerial, porque isso já brota lá na nossa infância. A gente não era nem convertido, mas alguma coisa dentro de nós já nos levava a uma experiência sobrenatural e a milagres e livramentos de Deus. E lá no nosso íntimo, a gente já sabe para que a gente foi chamado. A gente não consegue muitas vezes acreditar. Por quê? Porque entre nós ainda há muita dúvida, e foi a dúvida que derrubou Eva, lembra? É certo que não morrereis, come da frutinha. Ai, será que eu não vou morrer? E nhaque, comeu da fruta e não aconteceu nada. Deu para Adão, pronto, fez a bagunça. Claro que ali tinha propósito do Senhor, tá tudo certo. Tanto que Jesus já veio e já nos libertou disso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Sempre que você começar a despontar no seu chamado ministerial e o Espírito Santo começar a fluir através de você, vai ter pessoas que vão te dar ouvidos. Mas, infelizmente, terão pessoas que vão se amargurar e vão querer se apartar de ti, vão querer te criticar e vão querer te sufocar. Por quê? Porque aqueles que estão engodados na letra, que estão vivendo uma vida religiosa, eles não conseguem suportar o fato de que os novos na fé estão prosperando. Vocês estão entendendo? E a inveja é a natureza do próprio diabo, né? Paulo disse claramente em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 em diante, havendo entre vós ciúmes, invejas, contendas, divisões, sois carnais e necessitais de tomar leite. Ah, mas o cara tem 30 anos de vida cristã, 30 anos de obra missionária, obra apostólica, obra pastoral. Não tem nada a ver. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? A vós mesmos. Do que adianta eu ter 30 anos de vida ministerial e não viver o amor de Cristo na minha conduta diária? Apartando-se o justo da sua justiça e praticando o que é mal, não me lembrarei, diz o Senhor,
da justiça que ele praticou, mas por causa do pecado que hoje praticas, por esse mesmo morrerá. Todavia, apartando-se o ímpio da sua impiedade, praticando aquilo que é reto, segundo a luz da palavra de Deus, não mais me lembrarei de seus pecados, mas pela justiça, agora praticada por essa mesma, ele viverá, diz o Senhor vosso Deus. E tem uma outra passagem linda que diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivais, pois eu, o Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém. Até aqui tudo certo? Irmão, semana que vem, creio que terça ou quarta-feira, eu já quero colocar a primeira aula sobre ministério apostólico. Quero aprofundar bem nisso, vamos entrar na vida de Paulo, na vida de João, e vamos colocar isso bem a ênfase para aqueles que têm esse chamado apostólico possam, se identificar com a revelação, com a mensagem. E mais uma vez eu peço, irmãos, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e comentem aqui embaixo. Qual é o chamado ministerial dos irmãos? Onde o irmão se identifica, onde a irmã se identifica mais hoje? Quais são os chamados? Pode ser mais de um, irmãos. Uns receberam 10 talentos, outros 5, outro 1. A gente só não pode enterrar o talento na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.